Bom, estamos iniciando, então, aqui a nossa bateria de perguntas que foram enviadas pelo público através da web. Queria, antes de mais nada, agradecer ao Morris, à Melissa e ao Ivo pela participação, e realmente projetos muito interessantes que têm forte impacto na sociedade nesse momento, né, em que as novas tecnologias estão abrindo fronteiras incríveis para todo mundo. Bom, vamos começar aqui. A Rosana Cristina faz uma pergunta para o Morris. Eu quero já dizer, Morris, que eu já preenchi o cadastro lá, tá? Então, se tiver uma vaga em alguma empresa interessada num visionário, sou candidato, tá? Bom, então vamos lá. Qual a sua opinião sobre o motivo dos servidores públicos estaduais que, mesmo já tendo completado o tempo de serviço para fins de aposentadoria, não se aposentarem? Seria a questão da perda salarial, pois hoje, ao aposentar, ocorre uma grande perda do valor da remuneração, ou seria a necessidade de cada um em se manter em atividade? Isso vai de cada um, né? Mas, já que ela perguntou a minha opinião, eu acho que são as duas coisas. A gente vê que tem muita gente que continua a trabalhar porque precisa, acho que hoje em dia é a maioria, né? É muito difícil você viver só de aposentadoria. Então, o complemento de renda ele é sempre bem-vindo, né? Sempre procurado. Então, a gente vê que muita gente tem que continuar a trabalhar, mas também tem as pessoas que querem continuar ativas, querem continuar se sentindo produtivas. Então, acho que as duas coisas se complementam. Tem muita gente que sabe que tem uma bagagem, uma experiência enorme, tem muito para passar e quer continuar. E tem gente que se aposenta, fica em casa, sei lá, 1, 2 anos e não consegue mais. Trabalhou a vida inteira. E aí quer voltar, porque quer se sentir útil e produtiva de novo. Muito bom. Bom, eu espero que o Morris tenha respondido a pergunta. Se a Rosana tiver alguma dúvida, algum aspecto adicional a acrescentar, é só mandar a pergunta para a gente, que eu encaminho para ele de novo. Agora, com uma pergunta para o Ivo. Mas antes, eu queria te perguntar, Ivo, não está ainda no iOS, né, o seu aplicativo? Não está. Está em teste no iOS, então quem quiser se cadastrar como beta tester, manda um e-mail para a gente. Tá. Mas na Play Store está disponível já. Ok. A gente, só para justificar um pouco isso, quando a gente começou o trabalho, a gente fez uma pesquisa com usuários do transporte público e mais de 80% eram portadores da plataforma Android, então não fazia sentido começar desenvolvendo pelo iOS, né? Quando eu fiz a pergunta para o Álvaro, ele até fez uma gozação comigo, ele falou que quem tem iPhone não anda de ônibus. Veja só que crueldade. Bom, enfim. O Fernando Gebler faz uma observação, uma questão que vou te colocar, que seria interessante integrar junto os trólebus, os metrôs e trens, além de aplicativos como o Uber. Quer dizer, se você teria acesso a essa base de dados adicional, que poderia, eventualmente, integrar ou ampliar as informações que o coletivo poderia disponibilizar para o usuário. Eu acho que aí, como a gente está falando de empresas independentes, né? Então, um dos valores, eu acho, que o Uber tem, ou uma das tentativas deles de monetizar, é a base de dados. Então, acho difícil que eles abram a base de dados de usuários ou de corridas ou que façam integrações. Precisa de um player muito grande, né? Quer dizer, o Google consegue conversar com os aplicativos grandes e se relacionar, né? Acho que, no nosso caso, a gente consegue ficar focado mais nas informações e nos dados da cidade, ou que estão disponíveis. Os trólebus estão integrados, por exemplo. Então, eles estão aí. O metrô, eu acho que ele está caminhando para, em algum momento, também abrir seus dados ou disponibilizar informações. Nesse instante, eles não fazem isso, né? De fato, poderiam. Então, as informações que a gente tem deles são estáticas, e aí servem muito pouco no caso da imprevisibilidade da cidade. Ok. Eu lembro que lá no trabalho que a gente fez na secretaria, a gente está estudando agora uma forma de amplificar a cobertura de Wi-Fi público para as praças, etc. E nós tivemos uma reunião na SP Trans e eles disseram que já validaram algumas soluções de internet nos ônibus, né? De colocar acesso Wi-Fi nos ônibus, né? Isso, com certeza, na medida em que for implementado, vai facilitar bastante a relação do usuário com o coletivo com essas informações, né? Já tem uma parte da frota que tem Wi-Fi, então algumas empresas já foram colocando.
Mas a licitação nova de transporte parece que prevê na integralidade o Wi-Fi no ônibus. E acho que essa é uma mudança de paradigma. Isso vai mudar também a experiência de transporte, porque você vai poder fazer outras coisas, vai passar o tempo de uma outra maneira. Recentemente, eu ouvi dizer também que não só no transporte público, mas que parece que nas rodovias tem uma diretriz também de colocação de Wi-Fi. Então, acho que a gente vai avançar para conectividade em todas as áreas, né? E aí tem ainda mais capilaridade para atuação de geração de dados, né? Para encontrar outras soluções. Bacana. Bom, agora vamos para a Melissa. A gente está vivendo um momento, um período onde conflito é o que não falta, né? Tá certo que alguns realmente mereciam a justiça e tá lá num outro lugarzinho, mas de qualquer maneira, a grande maioria, eu acho, dos casos, como os dados que você levantou, a mediação tem sido uma solução, ou se demonstra, né, como sendo uma solução muito mais viável, mais amigável para essa mediação dos conflitos. Então, a pergunta do Marcos Roberto para você é a seguinte: existe a possibilidade, risco iminente, da banalização da justiça comunitária, conhecida como forma alternativa na composição dos conflitos, quando não houver participação do judiciário acerca da fiscalização dos métodos, quanto à finalidade social no sentido de transformar as câmaras privadas de mediação e arbitragem em empresas de cobrança? É uma pergunta bastante pertinente. Eu queria só voltar a um dado que você falou, né, no começo, e eu acabei pulando ele da minha apresentação. Daqueles 105 milhões de casos, 115 milhões de casos em tramitação, 40% deles não precisaria estar no judiciário, porque poderiam ser resolvidos através da mediação. Isso geraria uma economia de 63 bilhões aos cofres públicos. A parte da direita do slide, eu vi que você eu estava preocupada com o tempo, aí eu acabei pulando. Falei, na primeira oportunidade eu vou voltar para falar isso. E também vai dar o gancho com a pergunta do Marcos. Marcos Roberto. Marcos Roberto. A possibilidade da não regularização das entidades privadas, eu acredito que é uma pergunta pertinente. Sim, existe o risco. Eu acho que o CNJ estão fazendo uma série de regulamentações para entidades que sorvelham, né? Por exemplo, já tem o CONIMA, que é como a OAB para os advogados, tem a CONIMA, que zela pelas boas práticas das entidades de mediação. Isso já é um ponto bastante positivo. Como é uma legislação bastante nova, ainda está criando esses órgãos regulamentadores. Agora, das empresas de mediação atuarem como empresas de cobrança, eu acho que não. Eu acho que corre-se o risco de chegar a isso, mas empresas sérias de mediação elas não vão atuar como empresa de cobrança. Por quê? Porque é um serviço imparcial. Tem que ser imparcial. Você não pode, quando você presta um serviço para uma empresa, você não pode cobrar, você não está falando em nome daquela empresa. Mesmo se você for contratado pela empresa para fazer um serviço de mediação, você tem que ser imparcial, tem que zelar, e é realmente trazer as partes para conversarem e chegarem a um acordo. Não é cobrar um débito, uma conta, o que for. Ela é remunerada por um percentual daquilo que ela consegue recuperar em termos de conta não paga, vamos dizer assim, né? Não, também não. Pode ser um percentual fixo. Pelaquela sessão. Então, aí você fica independente de ter êxito ou não ter êxito. Esse é um modelo melhor, assim. Sim. Não sei como cada empresa está se remunerando. Mas eu acho também que as empresas não devem ser só prestar serviço, as empresas de mediações não devem prestar serviços só para empresas. Eu acredito mais num serviço democrático, aberto também ao público, aberto a empresas. Agora, o que eu acho que não é correto é que, quando é um problema da empresa, aí a empresa contrata uma empresa de mediação para resolver os conflitos dela. Eu não acho justo o consumidor também ter que pagar, ter que dividir a conta com a empresa. Aí eu sempre falo, isso daqui é a missão nossa social, como empresa de mediação, fazer essa mediação também entre empresa e consumidor, e que a conta deve ser paga pela empresa. Tanto que, quando a gente vê, por exemplo, esses programas de negociação da Serasa, a gente vê filas e filas de pessoas, porque, para a pessoa mais humilde, o crédito é fundamental, ele paga em dia. Né? Ele precisa ter o nome dele limpo, como se diz. Né? E, na mediação, às vezes, você não está ali fazendo a mediação só
pelaquele débito, pelaquela conta. E envolve uma outra série de coisas, como obrigação de fazer. Às vezes, não é só aquela obrigação de pagar, às vezes tem várias coisas atreladas, né? A mediação é mais complexa que Mais uma abrangente, cobrança, né? é mais abrangente. Ali você vai discutir outros fatores também daquele conflito, e não só uma cobrança. A cobrança. Bom, tem alguém da plateia que queira fazer uma pergunta, só para a gente fazer um revezamento aqui? Alguém? Meu nome é Cláudio, eu sou do Serviço Funerário Municipal de São Paulo, tá? Sou estudante de Direito, sou conciliador e mediador do Tribunal de Justiça, sou chamado para as grandes conciliações quando ocorre, né? E a pergunta para a Melissa, né? Indo nessa linha de pagamento, eu acho que, se a gente levar para uma linha de pagamento, uma empresa contrata um mediador que vai lá solucionar um problema que ela criou para a pessoa, ou eu acho que isso banaliza, vira uma coisa generalizada, né? A mediação, ela não pode sair do berço do judiciário. O Poder Judiciário, ele tem que ter isso lá na sua base, para não deixar isso virar processo com autonomia. Para isso, tem outros órgãos que tem as câmaras de arbitrária, onde a empresa ela vai lá, ela tem a sua imposição, a pessoa tem a sua imposição, e muitas vezes não é muito o que a pessoa quer e acaba tocando o barco. Eu acho que é primordial a gente zelar pela mediação e pela conciliação, deixar no judiciário quietinho lá, sem remuneração, sem pagar, para que não haja o interesse, porque sempre a empresa vai ser sempre maior interessada em resolver aquele seu problema, tira da sociedade. Eu também acho que o ideal seria as empresas resolverem os problemas dela, primeiramente, dentro de casa, né? Dentro da casa delas, não levar nem para o judiciário, ficar tomando tempo dos conciliadores e mediadores que estão ali não remunerados, usando toda aquela estrutura do judiciário que não é gratuito. Aquilo custa dinheiro, todo mundo paga. Todo mundo está pagando por aquilo e as empresas estão indo lá e estão usando aquilo. Então, o ideal seria que as empresas nem usassem o judiciário para resolver conflito de consumidor, conflito que pode ser resolvido dentro de casa. Querendo ou não, a verdade hoje é que as empresas já são os grandes tribunais. 98% de tudo que é conflito de consumo, as empresas já resolvem dentro da casa delas. Então, o judiciário também não está prestando atenção, não é que não está prestando atenção a isso, mas não está controlando isso. Então, as empresas hoje, a realidade é essa, elas são os grandes tribunais, elas dão as regras, elas criam conflito, dão as regras e resolvem os conflitos. Através das ouvidorias, dos saques e outros mecanismos. Sim. Né? Aí depois existe o judiciário, e depois existem as empresas privadas, que é a ideia de tirar do judiciário, entendeu? Porque assim, quando é conflito que a gente chama conflito de direito individual homogêneo, que são conflitos repetitivos, não tem por que ficar usando o tempo de juiz, que custa muito caro, custa muito mais caro do que usar uma empresa privada. Isso é uma estrutura muito grande para resolver conflito simples, fácil. Claro que é tudo que precisa de tutela de juiz não sai do judiciário. A gente nem pode resolver, a mediação não pode resolver conflito que é tutelado pelo Estado, pelo juiz. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, assim, mas... Bom, está comentado. Agora uma pergunta que veio do Laércio. Oi, desculpa. Posso desculpa. colocar uma questão? Claro, desculpa. Aproveitando para tumultuar um pouco. Claro. Você vê que conflito gera conflito. Mais diálogo. Mas um pouco o que a Melissa está colocando, a gente vivencia no dia a dia. Acho que existe uma questão que é o que internalizar dentro da gestão pública e o que externalizar dentro da gestão pública. E não existe uma linha clara. Né? E eu acho que essa linha, inclusive, ela não só não é limítrofe, não é clara, como ela se movimenta ao longo do tempo. Quando a gente está falando de inovação e está falando de institucionalização, né, do Estado, que tem que ser estável, e inovação, que é normalmente fragmentada, instável, ágil, é evidente que é conflitante. Então, muitas vezes, a inovação não vem de dentro, né? Ou ela precisa contaminar internamente. Está aí o caso dos laboratórios ou das áreas de inovação.
E essa é uma questão também, eu acho que para ser discutida e colocada pelas equipes. Eu vivencio isso na parte de tecnologia. Então, a gente trabalha com novas tecnologias. Então, quando a gente traz uma nova tecnologia e mostra para um gestor de uma área de transporte e mostra o resultado que ela faz, ele normalmente fica surpreso com o desempenho, com a possibilidade, e vê a dificuldade de adotar isso, porque os padrões e os sistemas que ele tem Legislação também, né? impedem ele de contratar esse tipo de solução. É difícil contratar nuvem, é difícil trabalhar com outros tipos de banco de dados. Então, acho que tem uma dificuldade. Nesse caso, me parece que ter um parceiro fora é fundamental, né, para poder facilitar o processo. Exatamente, facilitador. Até que ele seja um processo consolidado e aí ele possa ser, talvez, se for o caminho, internalizado. Talvez não. Talvez sempre ter um parceiro que beba da mesma missão, que seja participe da sua filosofia, seja suficiente para você conseguir entregar um resultado melhor. Mas eu acho que essa questão está em quase todas as áreas de governo. Sem dúvida. Pergunta do Laércio para você. É possível pensar dentro do Mature Jobs alternativas para fomentar o mentoring ou coaching por parte dos profissionais acima dos 50 com os jovens, numa perspectiva de que o mercado de trabalho é hostil também aos jovens inexperientes? Não seria uma possibilidade de catalisar a experiência e trazer novas áreas de atuação para os 50 mais? Com certeza, não só seria como é. A gente já fez, já tiveram alguns casos onde a gente colocou... A gente tem na Mature Jobs tanto vagas de trabalho remunerado quanto vagas de trabalho voluntário. E algumas posições de voluntariado foram de mentoria. A gente já teve vários casos, todos tiveram muito interesse, e é uma coisa que a gente fomenta, a gente sempre fala que uma das formas de você se recolocar, eventualmente, é você começar a fazer trabalhos voluntários, e dar mentoria para os jovens é uma saída super legal, porque você acaba aprendendo muito, acaba descobrindo um monte de coisa nova, e isso abre portas. Então, a gente está sempre em busca também desse tipo de trabalho, além de fomentar como um todo, mas de trazer parceiros que também tragam esse tipo de oportunidade, porque a gente vê que tem muita riqueza, tem muito jovem aí, né, hoje, com 18, 20 anos, você, com a tecnologia, você já consegue ser um empreendedor, começar uma startup, mas você não tem um conhecimento, né, essencial de gestão e etc., que quem é mais experiente tem. Então, existe uma demanda enorme para isso. Os jovens estão abertos porque eles sabem que precisam disso. Basta a gente conseguir fazer o match. Tem vários programas que fazem isso e tem cada vez mais. Então, é legal as pessoas pensarem nisso e estarem abertas a isso, eventualmente pensar, posso começar a fazer uma coisa que no primeiro momento é voluntário, mas se der certo pode virar um trabalho. Né? Quer dizer, se o Laércio estiver interessado nisso, ele pode fazer o cadastro lá na Mature Jobs, sim, claro. E oferecer o mentoring dele e, eventualmente, fazer um match com alguém que seja... Volta e meia aparece esse tipo de oportunidade lá. Legal. Tem um dado interessante que eu constatei outro dia, que foi feita uma pesquisa em cima desse universo das novas tecnologias, da inovação, especificamente lá no Vale do Silício, que tem essa ideia de que tudo que acontece lá é feito por jovens, né? Mas uma pesquisa mostrou um dado interessante, que a média de idade da grande maioria das pessoas que estão trabalhando com inovação é 47 anos. Ou seja, quase Mature Jobs. Nem eu sabia disso. Bom, vamos lá para o Ivo. Ivo, a tua empresa está atendendo já outras cidades? Tem outras cidades onde vocês estão conseguindo implementar? Ou ainda ela está em desenvolvimento dentro lá do Mobilab? Qual é o status disso? E tem outros usuários ou colaboradores também fora, em São Paulo ou fora de São Paulo? O aplicativo está só em São Paulo, por enquanto, né? Então a gente está tentando consolidar o conceito para depois expandir para outras áreas, e o painel de monitoramento para o gestor já está em outras cidades. Então, Campinas está testando, tem teste em Rio de Janeiro, a gente levou para Santiago também no Chile, então já está em outras áreas mais avançado. Atualmente, visando a celeridade, a pergunta é do Marcos Roberto, ele fez duas, eu fiz uma, agora eu vou fazer a segunda que ele encaminhou para a gente aqui. Atualmente, visando a celeridade processual no intuito de reduzir as demandas de baixa complexidade, os tribunais de justiça fornecem a qualificação necessária para formar mediadores, dentro dos critérios e requisitos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. Nesse diapasão, o Poder Judiciário pode oferecer resistência
mediante a constituição de tribunais, ou, entre aspas, câmaras privadas de mediação e arbitragem, em outras comarcas, por não serem obrigados a atender às diretrizes do CNJ? Eu acho que está tendo um esforço conjunto. Assim, eu acho que não está tendo. Acho que o poder judiciário não está oprimindo os serviços privados, não. Eu acho que existe essa conscientização que a mediação, para se efetivar, vai ter que ter uma mudança de paradigma muito forte. Esse é um ônus muito grande, então está todo mundo dividindo esse ônus, tanto o judiciário com as empresas privadas, com as câmaras privadas. Eu acho que não. Eu acho que tem que zelar. Eu acho que tem que ter entidades zeladoras. Eu acho que com o tempo essas regras irão se desenvolver melhor e tudo será mais claro e transparente. Mas uma coisa que eu queria falar muito para o Marco sobre as empresas. A gente começou a mediação online em 2014 e era só um serviço para pessoas físicas, né, para o consumidor. E o que mais chegava para a gente era direito do consumidor. Assim, era 80% dos conflitos era de direito de consumidor. O consumidor acionando a empresa. A nossa taxa de adesão era muito pequena, porque a gente não tinha essa força. Ninguém tem essa força de chegar numa empresa e falar: eu tenho um caso de mediação aqui, eu tenho 2, 3, 4, 5 casos de mediação com uma grande empresa. É impossível. Você não consegue. Assim, ninguém tem braço para isso. Quem tem braço para isso é o consumidor.gov, são outras plataformas, é o Procon. Agora, empresa privada a gente não tinha. Nesse momento, aí eu peguei e falei: bom, aqui a gente tem que pivotar. Aí, o que a gente vai fazer? Em vez de buscar a adesão da empresa, que é muito difícil, vamos primeiro na empresa e depois a gente busca a adesão do consumidor. Então, você tendo o contrato com uma empresa, você tendo o canal aberto com uma empresa, você consegue resolver 1.000, 2.000 casos por mês. Você inverte a coisa. Então, foi isso que a gente fez. E o que mais me surpreendeu nas empresas, e o que a gente prega, e as empresas concordaram com isso, é da gente ser realmente um serviço imparcial. Elas não quiseram nenhum jeito tirar o mediador e falar: não, então vamos contratar vocês e vocês vão fazer a negociação para a gente, vocês vão ser uma empresa de cobrança nossa. Não. Elas apostam também na imparcialidade do serviço e na mediação, né? Não em outras configurações. Essa é a da mediação, do serviço imparcial. Isso foi uma surpresa para mim, eu fiquei muito feliz. Então, eu acho que tem um esforço conjunto, tanto do empresariado, quanto do poder público, e do cidadão, de construir essa cultura da mediação. Certo. E só a título de complemento, como é que é o modelo, o custo da mediação para um usuário, alguém que vai lá fazer uma consulta? Você cobra quanto de quem? Então, vamos pegar o modelo então do que a gente chama do B2C, tá? Que é o serviço para o consumidor, para a pessoa física. Digamos um caso de divórcio, tá bom? Aí depois eu explico os outros modelos. O caso de divórcio. Então, a pessoa que a gente chama da parte solicitante, ela vai no nosso site, vai ter um formuláriozinho, ela vai enviar o caso para a gente. A gente vai entrar em contato. Primeiro, a gente filtra para ver se é possível resolver pela mediação, porque tem casos que não são possíveis serem resolvidos pela mediação, que só o Estado mesmo, só o juiz pode resolver. Passando por esse filtro, a gente vai entrar em contato com a pessoa, vamos fazer uma pré-mediação gratuita para entender melhor o caso dele e para que ele também entenda a mediação. Nesse ato, a gente cria a conta dele na plataforma e coloca ali um orçamento e coloca um calendário. Aí, esse orçamento ele vai custar uma taxa de ativação de 250, uma taxa da sessão da mediação, também de 250, e uma taxa sobre aquele acordo. Essa é uma contratação condicionada. Condicionada ao quê? À adesão da outra parte. Então, ele contrata, mas ele não paga nada ainda. Se a gente conseguir a adesão da outra parte, a gente vai entrar em contato, vamos conversar, vamos fazer o convite de mediação, vamos fazer a pré-mediação. Se ela aceitar, aí o solicitante paga a taxa de ativação de R$ 250. Então, as duas partes estão comprometidas na mediação, estão com as contas criadas, o mediador vai agendar a sessão. Aí, nesse momento, tem o honorário do mediador, que também é de 250. Aí, esse honorário do mediador vai para o mediador, porque a gente funciona também como marketplace de mediadores. Okay. Né? Eles não são funcionários nossos, eles são os nossos parceiros. Havendo o acordo, as partes elas podem dividir o valor, ou só a parte solicitante paga o valor da taxa de
sobre o acordo. Ok. Não havendo acordo, não paga taxa sobre o acordo. Ok. Bom, já que a gente está falando de números, só para entender, o Ivo, o teu modelo, quer dizer, você tem um cliente primário que é governo ou alguma instituição. No caso do coletivo, você vai ter publicidade ali, por exemplo, para ajudar a monetizar o aplicativo ou não? A gente não acredita no modelo de anúncio de publicidade, mas a gente acha que a gente vê também uma tendência que, como mobilidade é um problema grande da cidade, né, gradativamente diferentes modais foram se aproximando das marcas, ou ao contrário, as marcas foram se aproximando dos modais. Então, a bicicleta é um caso emblemático, né? Vários bancos, mas no táxi isso já aconteceu, né? Então, em várias áreas isso acontece. No transporte público, isso ainda não acontece, porque não tem uma percepção da marca que a experiência entregue é aderente à percepção de marca que ela quer ter. Okay. À medida que a gente conseguir mudar isso, a gente acredita que talvez seja envelopada por uma marca. Mas não publicidade, não anúncio, né? Não, é sempre uma ferramenta gratuita, sem anúncio. Para o usuário também a experiência precisa ser o mais tranquila e bacana possível. Quantas pessoas você tem hoje já cadastradas no aplicativo? No aplicativo, mais de 12 mil. 12 mil, ok. Pegando essa carona aí, Morris, você falou que as pessoas se cadastram, elas postam ali os conteúdos. Qual que é o modelo de sustentação financeira da Maturi Jobs? Acho que a gente também está num estágio de validação, né? Mas hoje as pessoas, os profissionais não pagam nada para se cadastrar, nem para se candidatar às vagas. As empresas, por outro lado, podem cadastrar a vaga gratuitamente, de forma mais simples, mas se elas quiserem ter mais divulgação dessa vaga, quiser ter customização e outras coisas, aí a empresa paga, tem alguns planos, tem essas consultorias que a gente oferece para as empresas e também para as pessoas, como eu falei, a gente tem várias palestras, cursos que a gente dá gratuitamente, mas a gente também tem alguns cursos que são pagos. Feitos por encomenda, os tailor-made, né? E cursos que são mais individuais, etc. Ok. Bom, na plateia, mais alguém? Ó, se a sua vaga for a mesma que eu preenchi, pode esquecer, porque eu cheguei na frente, hein? Vê lá, hein? Vê lá, hein? Olá, meu nome é Carmen e eu queria saber o seguinte, no caso dos 50 a mais, as empresas ou vocês se interessam ou se preocupam, na verdade, pela saúde dos 50 a mais? A gente se preocupa, com certeza. Tanto que a gente vê, como eu falei, a Maturi Jobs como uma plataforma que mais do que trabalha de prevenção à saúde, né? A gente vê, né, por conta própria, nas grandes inspirações, foi o caso da minha avó. A gente vê que as pessoas que estão sem oportunidade, né, que começam a se sentir inúteis e improdutivas, acabam ficando doentes por causa disso. Então, isso é muito comum. A gente não tem, hoje, ações que vão para saúde diretamente. As empresas, logicamente, se preocupam, né? E inclusive, é até interessante pensar, tem vários mitos que as empresas, que existem nas empresas com relação a isso, né? Então, por exemplo, tem empresa que pergunta para a gente, o funcionário 50 a mais é mais caro, ele fica mais doente, ele vai faltar mais, etc. E a gente vê que é justamente o contrário. Tem empresas que já conseguiram ver isso em números, falam que os funcionários mais velhos faltam menos do que os mais jovens, porque, em função do comprometimento, ele, por exemplo, marca consultas, etc., fora do horário comercial, e se cuida melhor, e etc. Então, isso é um fato que a gente já viu vários casos, e a gente, mostrando esses casos, consegue quebrar esses mitos, né? Mas tem que tangibilizar. Mas a gente não tem, por enquanto, diretamente nenhuma ação voltada para a saúde. Eu trabalhei bastante com a rede de saúde mental e economia solidária. Tem uma rede grande aí no estado de São Paulo, no Brasil inteiro. E aí a gente vê muito isso, né? Tem muita gente que tem algum tipo de dificuldade ou de distúrbio e não pode trabalhar, às vezes até recebe uma bolsa por causa disso, mas você vê a necessidade de articular essas pessoas e a necessidade que eles têm de trabalhar para ressignificar a vida. No fim, o trabalho é também uma parte daquilo que nos define, né? Então, não estar trabalhando, se você não consegue preencher esse espaço de uma outra maneira, acaba ficando um vazio e aí a chance de você ter um problema é muito maior. Recentemente, eu fui pai e aí eu com minha esposa a gente estava conversando o que fazer profissionalmente, já que a gente queria que um de nós cuidasse, né? Tivesse mais presente. E aí foi um exercício de
tentar se imaginar, né, nos dois casos, os dois com vida profissional muito ativa, tentar se imaginar fora do trabalho, né, e é um vazio, né? Então, acho que o trabalho também hoje tem, para muita gente, uma dimensão diferente do que tinha há 20, 30 anos atrás, né? Então, o trabalho ele também precisa trazer prazer, ele também precisa te alimentar e te instruir, ele também significa um pouco daquilo que você é e pelo que você é reconhecido. Então, não ter é privada a pessoa de uma parte importante da vida dela, né? Com certeza. O trabalho também ele é uma ferramenta de inclusão social, né? Então, é fundamental, principalmente para quem está numa fase de vida que tem, né, não vai mais para balada e etc. Você às vezes não está mais tão perto da família, mora sozinho. O trabalho acaba sendo, muitas vezes, o único lugar que você tem interação social. Então, ele é fundamental também por causa disso. E, inclusive, eu lembrei de um estudo, não lembro exatamente em qual contexto que era, mas um estudo feito nos Estados Unidos, dentro daquele contexto específico, mostrava que os homens faleciam numa média de 2 anos depois de se aposentar. Porque, principalmente os homens dessa geração, têm uma ligação muito grande com o trabalho e meio que perdeu o trabalho, ele perde o sobrenome, perde o status, porque é o fulano da Silva de tal empresa. E ele não tem mais isso, não sabe nem o que é ficar em casa, né? Então, é muito sério isso. Tem alguns... Essa área, especificamente da terceira idade, é uma área que eu acho bastante interessante. Nós lançamos uma plataforma nossa sobre esse tema para informar o público a respeito, que é viveragora.com.br. E lá nas pesquisas que nós fizemos prévias, assim como você fez várias com dados interessantes, alguns dados me chamaram a atenção. Um é que essa população hoje no Brasil, que tem 26, 28 milhões de pessoas, gera uma renda de 243 bilhões de reais e tem um poder de consumo acima de 400 bilhões. Né? E um dado interessante é que mais de 54% deles ainda sustentam as famílias, porque o idoso ele é provavelmente, numa crise econômica, a pessoa que tem a garantia de uma renda compulsória, por menor que ela seja. Então, tem uma realidade nova, essa questão da longevidade, ela precisa ser olhada, com certeza, com outros olhos. Bom, vamos encerrar aqui o nosso Nova Day de hoje, foi bastante interessante, muito eclético, né? Agradecer ao Ivo pela experiência que ele trouxe aqui para a gente, a Melissa, agradecer ao Morris. Acho que todos conseguimos, com essas apresentações, entender e conhecer que inovação é um instrumento de transformação e o acesso a dados, o acesso às informações de forma livre, de forma aberta, processada com criatividade, ela gera, sem dúvida, benefícios para o cidadão e está claro, em cada edição do Inova Day, a gente vê que essas experiências que o Álvaro garimpa aí ao longo das suas pesquisas realmente contribui para a gente entender o quão importante é a transformação através da inovação. No site do Inova Day, nas redes sociais ou no Twitter, fiquem ligados, porque lá vai ter a informação necessária a respeito de onde vai ter e quem vai participar da nossa próxima Inova Day. Muito obrigado a todos, obrigado aos convidados e até o nosso próximo evento. Até logo.